Fala, galerinha concurseira de plantão. Vamos lá então a mais uma aula e agora para encerrarmos esse primeiro capítulo que trata exclusivamente de estrutura textual para as provas discursivas, com foco na dissertação, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse primeiro momento, desse primeiro capítulo. Lembre-se, vou reforçar aqui porque eu sou chatinho, tá? Precisam estruturar a redação de vocês, ok? Vocês precisam estruturar essa redação. Sem estrutura não tem conteúdo que salve. Sabe por quê? Porque no edital está prova discursiva, e aí eles vão colocar dissertação, que às vezes é uma banca que está exigindo uma dissertação expositiva, ou então eles vão colocar dissertação argumentativa. Já disse para vocês, será uma dissertação argumentativa. E o que eles estão dizendo para vocês no edital? Pessoal, a redação seguirá essa estrutura. Estrutura A, olha, é uma dissertação argumentativa. Estrutura B, eles já definiram a tipologia textual. E a tipologia tem uma estrutura que precisa ser obedecida. Tá? Esqueça esse negócio de só focar no conteúdo ou de tentar descobrir o tema se você ainda não consegue estruturar de fato uma redação. Beleza? Então não se esqueça de estruturar sua redação. Aproveite cada pontinho detalhado dessas aulas. Faça o que tem de ser feito. Orientação, procure um técnico da área, procure um especialista da área, procure um professor com expertise, procure um profissional de área, mas entenda que alguém terá de acompanhar você durante esse processo, certo? Pode ser eu, pode ser qualquer pessoa que seja um profissional de área, para dizer, olha, João, tá, beleza, é isso mesmo, João, tem que ajustar aqui. Olha, Maria, é o seguinte, tua letra está perfeita, isso está bem definida, mas tá tendo uns pontinhos aqui ainda que eles precisam ser ajustados. Ou seja, você vai precisar desse feedback, tá? Vai fazer a primeira redação, a segunda, a terceira, a quarta, professor, e aí? Deu uma evoluída? É isso mesmo? Estou no caminho? Ou não? Não, tem que ajustar ainda aqui. Então tá, então vamos ajustar isso, certo? Lembre-se, você quer mudar de vida, você quer uma vaga num concurso desse, então você tem que se preparar e você tem que estar no grupo dos melhores, certinho? Vamos lá, vamos ao que interessa. E eu trouxe para vocês, acompanhem na tela, essa redação, que parece meio Shrek, né? Nossa, bem que o Shrek tem uma cabeçona também. E um corpo gigantesco, tá? Esse corpo gigantesco está aí no desenvolvimento dessa redação. Eu não sei o que passa na cabeça desses candidatos, mas alguma coisa passa e essa coisa não é boa. Esse candidato fez uma introdução de cinco linhas, será computado como 5 linhas, deixou aquela lacuna gigantesca, que não é legal, tá? Não é legal mesmo. Em seguida, ele foi para o desenvolvimento. Ele fez 20 linhas de desenvolvimento. Não imagino o que passa na cabeça ou o que passou na cabeça dele nessa hora. Não sei se é fruto de nervosismo, se é desatenção, se é falta de conhecimento. O fato é que na tela eu tenho uma redação em que identificamos um desenvolvimento de 20 linhas. Certo? Não faça isso, jamais. Estamos no momento do desenvolvimento. O desenvolvimento ele é um componente estrutural da dissertação. Nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas esse desenvolvimento ele será partido, dividido ao meio, será colocado em 2 partes, exatamente para que não haja uma extensão desse parágrafo e que cada parágrafo se ocupe da sua finalidade, do seu objetivo. Ou seja, primeiro parágrafo de desenvolvimento, D1. Então ele terá uma pauta, ele terá uma tese, ele terá um argumento, ele terá uma consideração que vai ser desenvolvida ali, naquele parágrafo. Depois ele vai para o D2 fazendo uma extensão, mas ele não é uma extensão, uma espécie de, olha, eu vou continuar falando da mesma coisa. Não, ele terá uma segunda pauta, pode ser um segundo argumento, uma segunda observância, que pode ser um contra-argumento, ele pode estabelecer uma relação de causa num parágrafo, de efeito no outro parágrafo, ele pode trazer um parágrafo informativo, dado se for o caso de uma exposição, depois mesclar com um processo de argumentação, então ele vai para o D2 e mescla um pouquinho ali da consideração, ou seja, trazendo um pouquinho de argumento. Ou seja, é uma dissertação, então ela vai ter 4 parágrafos, porque ela vai precisar de uma introdução, de um D1, que é uma pauta, do D2, que é a segunda pauta, de uma conclusão, que pode ser também trabalhada aí a questão da intervenção. Tá? A intervenção, inclusive, que é um dos critérios corretivos da banca do Enem. São estruturas diferentes, mas no momento certo eu faço essa diferença para vocês, para que tudo fique muito claro na cabecinha, tá bom? Então, ó, essa é uma redação, esse candidato, esse rapaz foi duramente penalizado à época, a penalização está justificada, não houve possibilidade de recurso, e, mais uma vez, reforço a vocês, nunca façam isso, beleza?
Vamos lá ao nono erro, também bastante pontual agora. Nós temos uma redação sem aquela poluição, uma letra linda, essa letra dessa candidata, linda, num tamanho que eu digo assim, olha, em alguns casos você tem umas letras menores e consegue colocar mais informações aí do que ela. Mas a letra, ela dá gosto para o examinador, certo? Tem probleminhas de informatividade, de informação, estruturação, a margemzinha está um pouquinho ali fora da cor, mas é um pouquinho. Não dá nem para dizer, olha, altera. É só para dizer, na próxima, você encurta só um pouquinho essa margem, tá? Evita essas lacunas. Deixou lacuna na linha 5, deixou lacuna na linha 21, mas foram as duas lacunas. Aí, certamente, ela perdeu uma linha e um pouquinho, tá? Então, não teve grande prejuízo. A letra é muito legível, mas ela não tem aquele tamanho ideal quando a gente quer fazer expansão de informação, expansão argumentativa, tá? Ou expansão informativa. Então, ela vai se limitar, precisa se limitar um pouco, porém não é uma coisa que traga grandes prejuízos para ela, não, tá? Traz algum prejuízo, mas não são prejuízos grandes. Lembrando que em concurso público, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, tudo isso faz diferença na hora do processo classificatório. Beleza? Então, recadinho dado. E esse nono erro, qual é a questão? É aquele tempo que todo candidato precisa tirar, nem que sejam 5 minutinhos, para você revisar o seu texto. Essa revisão, queridos e queridas, não é para dizer que você agora vai incorporar algum conteúdo, alguma coisa. Eu, por exemplo, se fosse eu, no caso dela, com essas duas lacunas, eu teria metido uma vírgula ali, teria colocado uma frasezinha de efeito final para concluir uma explicação, alguma coisa, alguma afirmação, e não deixaria essas lacunas. Tá? Ficaria um texto compacto. Mas essa revisão também, né, que pode incluir essa observação que eu acabei de dar para vocês, ela é para verificar um acento que você pode ter esquecido, tá? Pode ser uma vírgula que você não deu, pode ser uma crase que você não atentou, ou seja, são pequenos detalhezinhos da parte microestrutural, que é a parte gramatical, e que você precisa ter esse tempo para revisar. Por quê? Porque é erro, querido. Ele será somado a outros errinhos e vai somar também pontos negativos para você. Então, se você tem a oportunidade de revisar, revise. Tire pelo menos 5 minutinhos para aquela leitura ali. Não é uma leitura que vai mexer agora a estrutura, informação, nada. Olha, se tiver uma lacuna, vou colocar mais uma coisinha aqui, vou meter um aposto, vou meter uma explicação, vou fazer uma consideração final para evitar a lacuna. Beleza, pode fazer isso tranquilamente. E verifica a acentuação, verifica se não teve erro de ortografia, pontuação, coisas do tipo. Aqui no caso dessa aluna, infelizmente lá na linha 12 ficou visível aqui. Ela colocou uma crase diante de um artigo definido, que é uma crase proibida. Olha, o que fazer nesse momento? Eu diria a ela, a crase é visível, o examinador vai bater o olho, já foi. Bom, como você não tem muito o que perder nesse momento, passa um riscozinho nessa crase e joga para sorte. Para entender o seguinte, ela identificou e anulou a crase. Alguns podem aceitar, outros não. O fato é que existe a possibilidade de um examinador aceitar. E uma revisão poderia resolver isso. Está lá na linha 12, você pode conferir, aliado a uma escola. Tá? Não se usa crase diante de artigos indefinidos. Então, veja que uma revisãozinha poderia, de algum modo, ajudá-lo. É aquilo. O examinador pode considerar o erro efetivo aí, mesmo ela tendo riscado? Pode. Ele pode levar em consideração a sinalização dela de reconhecimento desse erro e a tentativa de anulação do acento grave? Pode. Então vamos tentar. É um recurso. Beleza? Por falar nisso, não tem no caso dela, mas muitos candidatos eles têm aquele jeitinho forçado de brasileiro, né? Que é terrível isso. Tentar ajustar alguma coisa. É quando eles, por exemplo, esqueceu uma preposição, ele coloca a preposiçãozinha lá em cima, a preposição de, né? Entre as palavras ali e entre as linhas. Não faça isso. Se você esqueceu a preposição, deixe do jeito que está. Por quê? Porque quando você sobrescreve, você sinaliza para o examinador e diz, eu estou aqui, O que o examinador vai? Logo um errinho para você, um errinho de grafia ali, tranquilamente. Tá? Então não faça isso, não dê tchauzinho para ele. Deixe o examinador ler. Bom, se o seu texto tiver um bom desempenho, de repente ele pode simplesmente dizer, esqueci a preposição aqui, mas de boa, segue o barco, a redação está boa. Ou ele pode dizer, uma pena ela esqueceu a preposição aqui, vai penalizar. Ou seja, também existe a hipótese, a possibilidade de ele considerar erro ou não naquele momento. Mas quando você sobrescreve, ou seja, quando você coloca lá uma letrinha, uma preposição, qualquer coisa lá em cima, você já sinalizou para ele e ele vai penalizar. Beleza? E é assim que eu deixo esse recadinho final e é dessa forma que a gente encerra esse primeiro capítulo do curso 4Ps de redação para concursos públicos. Portanto, um forte abraço, espero que você tenha gostado muito
E a gente segue agora, porque nada parou, a gente segue agora para o nosso próximo capítulo do curso 4Ps.